Olá a todos, eu leio aqui os Salmos 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Este é um salmo que eu costumo enviar para aquelas pessoas, amigos e irmãos que fazem aniversário. É um salmo que evoca aniversário, porque ele fala da contagem dos dias. E tem aqui algumas coisas interessantes que eu gostaria de considerar rapidamente com cada um de vocês. Esse Salmos 90, foi escrito por Moisés, e não sabemos há quantos anos Moisés tinha quando escreveu esses salmos, mas seguramente ele tinha mais de 80 anos. Moisés saiu do Egito com 40 anos, foi para o deserto, casou, constituiu família, teve uma vida ali, e quando ele tinha 80 anos, então o Senhor Deus apareceu para ele na sarça ardente, e então este salmo seguramente foi escrito depois deste fato. Talvez Moisés tivesse 90 anos, 100 anos, 110, não sabemos. Ele morreu com 120 anos, mas vamos ser conservadores aqui, vamos imaginar que ele tinha 90 anos. E eu digo isso porque nos chama a atenção a primeira palavra que ele coloca nesses salmos, que é um pedido, que ele diz: ensina-nos. E aqui é muito interessante porque um homem com 90 anos ou mais, já idoso, ele queria aprender ainda algo com o Senhor seu Deus. E aqui muito oportuno fazer aqui dar uma palavra aqui para os adolescentes, os jovens que estão aí na vida acadêmica, fazendo seu ensino fundamental, ou ensino médio, ou mesmo a universidade. Aqui é uma palavrinha aqui para que vocês amem esta arte de aprender, que vocês desejem e que vocês queiram sempre aprender mais e mais. Não somente no estudo formal para ter uma boa profissão e ser excelente na profissão que você escolher, para que você possa honrar a Deus na sua profissão, mas também no ensino informal, no ler livros, aprender novas palavras, aprender a escrever melhor e falar melhor. Então aqui nós temos Moisés, um homem avançado em dias, e ele com o desejo de aprender. Porque ele diz aqui, ensina-nos. E aí, interessante é aquilo que ele vai pedir para que Deus o ensine. Ensina-nos a contar os nossos dias. E aqui eu não creio que ele esteja falando sobre a questão da contagem matemática. Por exemplo, alguém que faça 54 anos, então multiplica isso aí por 365, isso vai dar 19.710 dias. E aí, nesse período, tivemos 13 anos bissextos, soma com mais 13, dá 19.723 dias. Mas eu não creio que Moisés esteja falando dessa contagem. Que ele está falando, seguramente, da questão de saber falar os nossos dias, contar os nossos dias, considerar os nossos dias, ponderar os nossos dias. Todos os dias que o Senhor Deus tem nos dado debaixo do céu. Considerar os momentos pelos quais passamos em toda a nossa vida. Os bons momentos, momentos de vitória, momentos de alegria, momentos de festejar, momentos de boas decisões na vida, momentos também de tristeza, de derrota, de amargura, de desemprego, de desencanto, de maus decisões. Nossa vida é formada por muitos momentos. E aqui nós precisamos, volta e meia, talvez o dia do aniversário seja um tempo propício para isso, para nós aprendermos a contar os nossos dias, a relembrar tudo pelo que passamos, as coisas que o Senhor permitiu que passássemos na nossa vida. Mas Moisés não para aqui. Não é somente uma questão de saber lembrar e considerar tudo aquilo pelo que passamos, mas ele fala para alcançar coração sábio. E aqui essa palavra sábio, quando nós vemos
o significado dela na Bíblia, principalmente no livro de Provérbios. Ele diz que, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aqui, agora, eu encaixo a questão de relembrar dos nossos dias, de contar os nossos dias, de considerar os nossos dias, mas agora trazendo o Senhor Deus para todos aqueles momentos que nos vêm à mente. Os momentos de felicidade, os momentos de tristeza, os momentos de vitória, os momentos de derrota, os momentos de festejo ou os momentos de choro. Então aqui nós devemos entender, perceber, considerar que em todos eles o Senhor nosso Deus já estava. E isso é verdade, porque este Salmo 90, ele começa falando da grandeza de Deus. Veja aqui que no verso 2 ele vai falar: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse é um conceito que nós não conseguimos entender plenamente, como é que Deus sempre existiu. O fato dele sempre existir daqui para frente, talvez seja um conceito mais fácil de entender, de compreender, até porque nós também somos eternos. Mas este fato e esta verdade de que Deus sempre existiu, esta é uma verdade mais difícil da nossa mente entender e captar. Mas a palavra fala aqui de eternidade, e eternidade tu és Deus. E ele vai falar aqui também no verso 4, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Então esta é a eternidade do nosso Deus, e esta é a percepção do tempo que ele tem, uma percepção diferenciada. Ao mesmo tempo que esses salmos exaltam a Deus e fala da sua grandeza e eternidade e infinitude, ela fala também da nossa finitude, da nossa pequenez, da nossa limitação humana, porque aqui, por exemplo, no verso 9, ele vai falar: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E no verso 10 ele vai dizer: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. De fato, Deus sendo eterno e nós tendo um tempo aqui tão finito, Deus conhece todas as coisas, todos os fatos, todos os eventos pelos quais passamos. Nós não conseguimos lembrar de todos os eventos, nós lembramos talvez de alguns daqueles mais emblemáticos, certamente do dia da nossa conversão, quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, aquele dia fica marcado na nossa vida, o dia do batismo, o dia do casamento, o dia do primeiro filho, o dia dos outros filhos, o dia de grandes conquistas como a universidade, um diploma, uma profissão, um emprego. E esses momentos ficam marcados, mas também os momentos difíceis ficam marcados nas nossas vidas. Porém, Deus, Ele lembra cada um dos fatos pelos quais passamos. E é importante que eu e você entendamos que Deus estava em cada um desses dias. Portanto, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É saber lembrar, considerar, entender que Deus já estava lá, nos bons momentos, nos maus momentos. Não somente estava lá, Ele estava produzindo aqueles momentos. Tudo pelo que passamos, Deus certamente é soberano em produzir aqueles momentos, em permitir que passemos por eles, e cada um deles serviu para nos ensinar algo importante na nossa vida. Por isso, que Deus possa, de fato, nos ensinar a contar os nossos dias, para que a gente alcance coração sábio. Você viu isso na vida de José, falamos recentemente, como José passou
por tantas aflições, por tantos momentos difíceis e também momentos de sucesso. E no final das contas, José reconhece que Deus foi quem produziu cada um daqueles momentos. Assim também na minha vida, na tua vida. É Deus quem produz na sua soberania, na sua eternidade, no seu pleno controle de todas as coisas. Ele produz cada evento na nossa vida. E ter ciência disso faz toda a diferença na maneira como nós iremos viver daqui para frente. Por isso, que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar um coração sábio. Eu quero desejar e dedicar essa mensagem a cada um de vocês, especialmente aqueles que estão completando aniversário neste mês. Que Deus possa abençoar a tua vida ricamente. Um forte abraço e até o próximo devocional.